Eu chamaria de saber ler. Maravilha. Maravilha. Aí eu concordo com você. A jurisprudência é só um apoio, por isso que eu falei que é um apoio. Agora, no momento em que o cara começa a inventar em cima do texto... E agora a surpresa aí que pegou, dizem que pegou até o Kassab de surpresa, mas foi uma surpresa pro mercado, o mercado reagiu muito mal. A escolha de Flávio Bolsonaro para disputar a candidatura para presidente da República. E tem muita gente dizendo que essa escolha é dar a reeleição pro Lula. Você acha que o Flávio Bolsonaro disputando, como sendo ele o representante da direita bolsonarista, é dar a reeleição pro Lula? Bom, teve uma reação do mercado, Sim. etc. Mas sempre tem, né? O mercado, qualquer coisa faz ele reagir. É muito cedo, né? Para a gente entender qual é a capacidade de uma candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu vi uma das pesquisas que saiu, não lembro agora se é Veritas e tal, enfim, que já colocou o Flávio do lado do Lula. No empate ali. Empate técnico. No empate técnico. Só que o cara tinha lançado a candidatura dele há 3 dias e o Lula vai sangrar até o fim do mandato. Sim. Então, enfim, acho que é cedo pro Centrão desembarcar como desembarcou, né? Porque ele estava embarcado no Tarcísio. Aí no seu Flávio eles saíram fora. Eu acho que é cedo pra gente dizer... É que faltam 10 meses pra eleição. Não é tão cedo assim, se for pensar, né? Pô, mas se você for avaliar do ponto de vista político, as candidaturas são oficialmente lançadas em geral em março. Sim. Né, formalmente. Tem ainda muito tempo para uma costura. Tanto que muita gente, inclusive, disse: não, o Flávio tá lançando como balão de ensaio, nem é real tal. Justamente porque politicamente ainda falta muito tempo para amadurecer uma candidatura. Então, eu acho que é precipitado, ou foi precipitado quem desembarcou, né? Diz assim, não, então eu vou em outra. Sim. E até mesmo os governadores que já disseram, não, então não vamos apoiar o Flávio. Bom, são muita gente mostrando aí, quer dizer, se fosse Tarcísio, eles iriam. Como é o Flávio, então eles não vão mais. O que essas pessoas estão sinalizando, né? Mas é um candidato meio fraco, né? Assim, se o senhor não considera um candidato, o Flávio, um candidato meio fraco para presidente, assim, tem potencial de angariar votos e na questão de carisma. Não é uma pessoa carismática, até pelo contrário, na minha opinião. Mas ele tem uma... Você sabe que uma coisa que eu acho que me agrada no Flávio é o seguinte: eu vejo ele sendo... Ele tendo essa postura mais política, É o mais moderado dos filhos, sem dúvida. Ele é um cara mais com esse... Você tem o Carlos, que é considerado doido, o Eduardo é mais radical, o Renan, que pra mim tem algum retardamento mental, o Renan Bolsonaro. O Renan Santos é o do MBL. É do MBL. O Renan Bolsonaro, pra mim, ele tem alguma limitação mental, ele não bate bem. Então, do ponto de vista, realmente, você ter um cara político, é a única opção, é o que sobra. Mas me parece um cara fraco. Bom, o que eu disse, eu acho que é cedo pra gente saber qual é o potencial. Porque no Brasil também... Bom, se você for olhar em 2018, você acreditaria que o Jair Bolsonaro seria um candidato forte? Em 2018? Pra presidência? Não, é que em 2018 ele já tava... Ele já tava, né? Tava bem. Até antes disso, eu já falava que acho que o Bolsonaro tinha muita chance. 2017. Agora tu fala, falar, em 2016, aí esquece. Então, eu não sei. A política é muito feita aqui no Brasil de uma hora para outra, né? Há uma mudança de cenários muito forte. Eu acho que, por exemplo, o Flávio, se ele tiver um apoio... enfim, uma costura, se ele conseguir fazer algumas costuras, se ele conseguir vender essa imagem de que ele é o mais moderado, como ele está vendendo, né? Ele está buscando vender isso, porque ele tem falado isso, né? Eu sou mais moderado, etc. Se isso daí for bem vendido, e se os governadores, seja agora, seja num segundo turno, os governadores, Ratinho, Zema, etc., o apoiarem ou entrarem como vice, a gente não sabe quem vai ser o vice ainda. Você pegar, de repente, um Paulo Guedes entra na campanha dele, putz, de repente ficou uma candidatura fortíssima. Então, eu não sei. Isso é muito cedo, depende dessas alianças que ele vai conseguir formar. Acho até que ele se lançou logo para eventualmente conseguir tempo para fazer essas alianças, ou para tentar fazer essas alianças. Mas essa moderação aí, que até o PT tá indo muito para essa linha, né? O PT é centro-esquerda, não é esquerda. O Bolsonaro, o Flávio é moderado. Tudo que eu não quero para a próxima eleição é alguém moderado.
Eu quero alguém de Bukele pra cima. Eu quero alguém que vai fazer a pessoa falar, pô, esse Bukele é muito moderado. E eu acho que o Brasil agora precisa disso. Você não acha? Bom, alguém que chegue assim não vai conseguir passar pelo crivo, né? Do STF, etc. Infelizmente, a gente tem hoje um poder moderador, Você acha que o STF vai interferir na eleição? Putz, de novo? Acho que já está interferindo, né? Já está interferindo. O próprio Flávio se arrisca, vai sofrer as consequências de ter se candidatado ou se pré-candidatado. O Tarcísio, quando fez um gesto ao bolsonarismo, até durante uma das manifestações, o STF deu o recado de que não gostou. Né? A gente tem o STF já interferindo. Isso, no meu entender, isso sim é interferir na democracia, né? Com certeza. Você tem o STF interferindo no Senado. Você tem, teve aí alguns meses atrás, o STF dizendo queria, eu não me lembro agora, mas estimulando ou alguma coisa assim. A notícia era de que o STF estaria conversando com governadores da esquerda para que ele se lançasse ao Senado para fazer frente a senadores da direita. Absurdo. Você tem agora, por exemplo, essa decisão do Gilmar Mendes, mudando as regras de impeachment de ministro, já tentando se precaver e blindar-se de um futuro Senado de direita. Pô, se isso não interferir, o que é? Sim. Né? E não acontece nada. Não acontece nada, ao contrário, isso é aceitável. A gente passa a achar que está tudo certo e que faz parte da democracia. Nós temos esse ator pornô. O STF é um ator pornográfico dentro do sistema político porque ele não é um poder político. Então, mas a gente tem... o que eu mais vejo as pessoas reclamando no Brasil é o judiciário, e não só tô falando do STF. Você vê o judiciário, inclusive em primeira instância, por colocar bandido na rua 87 vezes, como teve um cara aí, colocou um juiz, colocou 87 vezes o mesmo bandido. Pra mim, esse juiz tem que ser preso. Esse cara, ele tem que ser preso. Porque quantas pessoas foram vítimas da ação do juiz? Né? Então a gente tem um problema sério do judiciário. Aí o que a gente faz? A gente vai banir o STF, reforma o judiciário? Qual que é a solução para o judiciário brasileiro? Essa é uma baita pergunta e que envolve até mesmo como resolver o problema do sistema prisional e etc. Eu acho isso mais fácil, mas eu acho mais fácil. Eu acho que a gente tinha aqui no Brasil, o grande problema nosso é a questão da impunidade. Né? Então, mas para você resolver a questão da impunidade, criar crimes mais duros ou penas mais duras para os crimes, você precisa, antes disso, criar um STF que não invente crimes. Porque eu chego e falo assim, vou colocar aqui um crime mais duro, aí ele só aplica para a direita. Ou ele só aplica para as pessoas que não têm advogados que paguem 129 milhões. Ou realmente cria crimes, né? Ou cria crimes. Então, é um perigo. Um STF que faz isso, ou um judiciário que permite que isso seja feito, que interpreta as leis como quer, esse é um judiciário que é arriscado você endurecer as penas. Né? Você não acha errado ter que interpretar a lei? Desculpa cortar o senhor. Não. Porque eu até postei esses dias aí, né, no Twitter, falando justamente sobre isso. Lei que precisa ser interpretada, pra mim, não é lei, é truque. A lei tem que ser clara. Se ela precisa de interpretação, que validade tem isso aí pra proteger a sociedade? Uma lei que precisa de interpretação. A lei não deveria ser clara? Isso pode ou não pode? A lei nunca vai ser totalmente clara a ponto de não ter algum tipo de interpretação. O problema é que interpretação você faz. Se a sua interpretação não é literal, né? Porque, veja, a lei é abstrata e você precisa aplicar aquilo ao caso concreto. Então a lei não está dita ali, o Raimundo da Silva cometeu esse crime, ele vai ser punido assim, assado. Sim, mas assassinato é crime. Então, se você assassinou... é crime. Pois é. Então, é nesse lugar que a interpretação pode se perverter, né? Quando você interpreta de uma forma não literal, começa a inventar a possibilidade. E a gente tem hoje um judiciário que inventa. E não é só do STF, não, hein? Sim. A gente tem primeira instância, segunda instância, também inventando interpretações. Então, a minha defesa é de que a interpretação tem de ser feita sempre de forma literal. O que está escrito é o que está escrito e é o que vale. Sim. Mas não é o que eu queria. Meu amigo, se você é um juiz e não é a lei que você queria, o problema é teu. Claro. Sai dali, abre mão do teu cargo e vai ser congressista, porra. Sim. Vai pro Congresso. Mas hoje acho que é melhor ser juiz mesmo para mudar as leis, né?
É mais do que... É mais fácil. Mas tem uma coisa que... que... a lei do Congresso não vale nada mesmo, eles fazem, o STF não deixa nem fazer, pô. Mas tem uma coisa que todo advogado que eu já falei, ele defende, eu acho um absurdo, que é jurisprudência. Ah, agora eu entendi a lei assim, agora é outra jurisprudência. Então, não vale nada a lei. Jurisprudência é uma coisa que tem que existir? A jurisprudência ela deveria ser um apoio da interpretação, né? Então você, por exemplo, vamos lá, eu faço uma interpretação, como eu acho que tem que ser, literal da lei. Sim. Então, vou dar um exemplo clássico. O artigo 53 da Constituição diz: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente. Quaisquer palavras são... No parlamento. São invioláveis. De parlamentares, nem fala... não fala que é no parlamento. Ele pode falar onde ele quiser. Pois é. Então, aí que tá. Vamos lá. Olha só como é interessante. Quaisquer palavras... o artigo diz alguma coisa assim. Quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente. Aí vem o STF e fala assim: ah, não, mas só se estiver na tribuna. Não, mas onde que tá escrito isso? Não tá escrito. Se não tá escrito, é onde for, cara. Sim. É onde for. Se for na feira, é inviolável, pô. Se for na zona, é inviolável. Claro, tô aqui exagerando, claro. Obviamente. Mas ele pode falar, não, mas tem que ser em atividade. Então, aí começa a relativizar. Mas tá escrito na Constituição em atividade? Não, não tá. Então quem tem que mudar isso é o parlamento. Se a Constituição quisesse fazer essa ressalva, que é em atividade, eu tenho que pressupor que o congressista teria posto em atividade. Sim. Ele pôs? Não pôs. Então não é você que vai pôr. Perfeito. Esse é o problema da jurisprudência. Se a jurisprudência fosse feita para preservar o que está escrito lá, então apareceu um caso em que o cara não estava em atividade. Eu vou lá, eu juiz, e falo: não, a Constituição não disse isso, então em atividade ou não vale. Vale o que está escrito. Essa jurisprudência seria boa, porque é uma jurisprudência que reforça o texto literal. É que eu nem chamaria de jurisprudência, eu chamaria de saber ler. Maravilha. Maravilha. Aí eu concordo com você. A jurisprudência é só um apoio, por isso que eu falei que é um apoio. Agora, no momento em que o cara começa a inventar em cima do texto, não, mas se tiver em atividade, mas qual atividade? Mas em que momento? E aí eles começam a criar essas emendas e chamam isso de jurisprudência. Nesse lugar, a jurisprudência, para mim, é um desserviço. Entendi. No momento em que eles começam a inventar em cima da lei, e dizem que é legítima a invenção porque tem a jurisprudência. Vamos olhar a jurisprudência do STF. Mas a jurisprudência corresponde à lei? Não. Então isso daí não é jurisprudência, isso é uma invenção, isso é uma perversão da lei. Não, mas eu não acho que está tudo muito atrasado no Brasil, porque, por exemplo, a nossa Constituição é do século passado. É de 1988. Aí você tem o Código Penal, acho que é de 1940. Tem o Código Penal, aí você tem a execução penal, que se não me engano que é de 1940. Não, a execução não. O processo penal, acho que é de 41, e a execução penal é de 84. E a gente tá em 2025. Você já tem novos crimes, já tem... E a gente não tinha que rasgar tudo isso aí e fazer novo? Pô, mas tem um monte de juiz que é do século passado. Todos os ministros... Aliás, quando o Gilmar Mendes falou de impeachment, ele falou: não, a lei é de 1050 e já caducou. Bom, então ele também, porque ele nasceu em 55... Então também caducou. Pô, não faz sentido, né? Veja, lei é que nem avião. Já viu avião? O pessoal que entende de aviação, eu gosto muito de aviação, não entendo nada, mas eu gosto muito de ver vídeos sobre isso, porque a gente aprende sobre todas essas caixas pretas, essa coisa toda. Eu vejo muito aquele canal do Lito. Sim, sim. Aviões e Músicas. Sim, sim. E é ótimo porque tem explicações de acidentes. E é um momento... Tem o Fernando de Bortoli também. Também. E são momentos críticos. E num momento crítico é que você descobre ali quem é quem. Como as pessoas se comportam diante do momento em que a vida está em risco. Isso serve para política, isso serve para tudo. É muito legal. É um microcosmo da vida ali. Bom, mas uma das coisas da aviação é o seguinte: o avião, dizem, né? Não importa se ele é velho, o que importa... Aliás, se ele é novo, é pior, porque quando ele é novo, a gente não sabe ainda... Passou pelos testes, não sabe os problemas que ele pode ter. Exatamente. Isso. O que é velho já passou por todos os testes. Então, se a manutenção está bem feita... Exatamente. A manutenção é que é o negócio. Isso. A lei é a mesma coisa. O problema é a manutenção. Então, se você tem um juiz que é um engenheiro péssimo daquela lei...
né? Bom, aquela lei vai cair. Entendi. Vai cair nos derrubar a todos. Esse me parece o problema. A manutenção que é feita das leis pelos juízes é essa manutenção que a gente tem dito. Uma manutenção criativa. E essa daí derruba a avião. Mas o senhor não acha que... Eu acho a Constituição muito grande. Primeiro, ela tem que ser muito mais simples. Isso é. Primeiro, que no Brasil você tem a obrigação... Eu como cidadão, eu tenho a obrigação de conhecer todas as leis. O senhor é advogado, eu duvido que o senhor conhece todas as leis que existem no Brasil. Não. Acho que ninguém nesse país conhece todas as leis que existem nesse Brasil. Ninguém. Então já acho um absurdo. Pra mim, ela é muito grande, ela garante um monte de absurdo. Sim. Um monte de direito absurdo. E direitos básicos naturais, ela não me garante. Então ela não me garante como a segunda emenda, que me garante direito a ter arma, me garante o direito de peticionar o governo. Então direitos básicos, que seriam realmente direitos, ela não garante. É porque aí tem um lance histórico, né? A nossa Constituição, ela foi feita por um constituinte de esquerda. Aliás, é incrível isso, porque é uma Constituição feita pela esquerda e a esquerda não deixa ela ser interpretada na sua literalidade. Quem hoje quer que a Constituição seja inventada é a esquerda. Dentro do STF, é bom que a gente diga isso, a gente tem hoje um STF marxista. Sim. Os ministros... Tem até comunista lá, Tem né? comunista lá. Não é que muita gente fala assim, o STF erra. O STF não erra, é de propósito o erro. Sim, claro. Né? Então tem um STF marxista. E é incrível, porque a Constituição é de esquerda, feita pela esquerda, e quem quer manter a Constituição de pé é a direita. A esquerda quer perverter a Constituição. Isso é difícil de segurar, de entender. Mas a esquerda, quando ela fez a Constituição, ela fez numa reação ao regime militar. Sim. Então os caras falaram assim, putz, pode ser que volte o regime militar, pode ser que aconteça de novo, então vamos botar aqui tudo o que for possível, vamos pegar tudo que é ordinário e colocar na Constituição, porque como a Constituição é a lei mais importante... Sim. Se a gente trouxer tudo para ela, a gente garante que não vai ter não garante porcaria nenhuma se tivesse o regime militar. Não garante. Faz outro ato institucional sim que acabou. É lógico. Que eles chegaram para casa, teus pais chegam e falam assim, vamos botar aqui, agora a gente precisa mudar as regras, né? E vamos botar 100 regras, a gente tinha aqui 10 regras, ninguém está cumprindo, vamos botar então 100. Muda alguma coisa? Não muda nada. Você chega no teu trabalho e fala assim, olha, a gente colocou aqui 3 normas de segurança para funcionar, então elas não estão sendo cumpridas, vamos botar agora 51. Sim. Muda? Não muda. O problema é a essência. Se você perverte uma, você perverte 50. Sim. Perverte 100. Claro. Né? E a gente perverteu todas as normas da Constituição a se ver pela quantidade de emendas que a Constituição tem. Qualquer coisa tem emenda para lá e para cá. Você pega nos Estados Unidos, né, as leis básicas dele, da Constituição dos Estados Unidos, os caras têm meia dúzia ali de normas e pronto, e ninguém mexe naquilo. Sim. Né?